Bom dia, igreja! Bom dia! Tudo bom com vocês? Tudo bom! Então tá bom, graças a Deus. Tá bem. Bom, que alegria hoje estarmos hoje com vocês, mas eu queria perguntar também se aconteceu alguma coisa com vocês. Eu fiquei preocupado, muitos aqui não vêm ao culto desde o ano passado. Eu só posso fazer essa piada hoje, depois fica ruim. Bom, meu nome é Robson, mais conhecido como Robinho, e eu vou compartilhar o momento da palavra com vocês. Mas também gostaria de dar boas-vindas aos visitantes. Temos o Patrick, duas moças ali, que eu não sei o nome, mas sejam muito bem-vindas, tá? Bem-vindas! Bem-vindos! Isso, e também já quero dar umas boas-vindas também para você que está nos acompanhando pelo YouTube, desejar um feliz ano novo para vocês. E pedir para vocês se inscreverem no nosso canal e também deixar o like nesse vídeo. Obrigado. Então, antes da nossa pregação, eu vou começar com uma oração, tá, família? Senhor Deus, querido Pai, amado Mestre Jesus, meu querido irmão mais velho, nosso mestre maior, Pai, que neste momento não seja mais eu, que não seja mais o Robson aqui, mas que seja o Teu Espírito conduzindo a Tua palavra. Que o Teu Espírito, Pai, fale aos corações, fale ao ouvido de cada um, que nós possamos estar sensíveis à Tua voz, sensíveis ao que o Senhor quer passar para nós, Pai. Que o Senhor nos ajude a focar na Tua mensagem, a tirar as distrações, os problemas que tivemos, alguma coisa que possa ter acontecido antes de vir para cá, mas que nós possamos focar no aqui e no agora, Deus. Pois estou entregando esta mensagem nas Tuas mãos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Amém, família. O tema da nossa mensagem é Ano Novo, Vida Nova, Atitudes Velhas. E... Foi. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Quem aqui já fez os planos para 2026? Anotou alguma coisa? Quem aqui ainda vai fazer? E quem aqui já fez alguma vez planos para o próximo ano, quando tem aquela passagem de ano? Bom, acho que todo mundo, né? Eu lembro quando estava vindo do casamento do Marquinhos e da Tina, estava vindo no carro com o Thiago e a Milene, e aí a Milene me perguntou: quais são os planos para 2026? Eu falei: então, amiga, os planos é não ter plano. Deixar a vida me levar e vamos ver o que acontece. Mas eu refleti muito. Depois eu tive um tempo com o Marcos também, onde ele me bateu bastante e ele me encorajou a fazer planos, né? E graças a Deus eu consegui fazer um plano, colocar tudo no papel. Agora é só ter coragem de executar. Mas falando um pouco disso, família, de planos, né? Eu acho que quando começa a chegar no final do ano, assim, começa a chegar em dezembro, algumas coisas começam a acontecer em comum em vários lugares, né? Pelo menos aqui no Brasil, onde eu passei a maior parte da minha vida, eu nasci aqui, acontecem algumas coisas espalhadas, né, no mundo. Enfeites natalinos, né? A gente começa a comprar os pisca-pisca, comprar aquelas bolinhas para enfeitar a árvore, ou comprar a própria árvore também, né? A gente tem amigo secreto, ou amigo da onça, né, para quem gosta, ou amigo encorajamento, igual a gente faz nos jovens profissionais. A gente tem também aquelas férias coletivas, né, da empresa, tem a confraternização da firma, que eu acho que muita gente se prepara, né, para essa confraternização, porque é o dia que a pessoa fala: não, hoje eu vou dar prejuízo para o meu patrão. Vou comer tudo que tiver direito, vou beber tudo, hoje eu vou dar prejuízo. Tem pessoas também que se programam para comprar uma cor de roupa específica, né? Ah, eu vou comprar verde, porque verde é esperança, então eu quero que o próximo ano seja um ano de mais esperança. Outras, eu vou comprar uma roupa vermelha para ver se eu acho o amor da minha vida no próximo ano. Outras, eu vou comprar amarelo, porque amarelo é prosperidade, né? Então eu vou ser rico ano que vem, né? Isso não é verdade, né? Senão todo carteiro seria rico, né? Ele anda de amarelo o ano inteiro. Eu, pelo menos, não conheço nenhum carteiro milionário.
Tem uma coisa também que sempre tem todo ano, né? Que nunca falta. Toda vez que aparece a gente já, opa, estamos no final do ano. Alguém sabe o que é? Boa, mas não é. 13º também. É o show do Roberto Carlos. Descongelou? Descongelou, toda vez que ele aparece, já fala, o finalzinho do ano tá aí, tá chegando. Mas também, família, tem algo que acontece em comum com cada um de nós, né? Isso são coisas que acontecem por todo o Brasil, mas tem algo que acontece em comum com cada um de nós que é um momento de expectativa, né, para o próximo ano. É um momento onde a gente tem esperança de que vai ser algo melhor, que vai ser um ano melhor. Alguns também pode não ter esse sentimento, né, de que vai ser só mais um ano, é só mais um dia, é só mais uma virada. Mas não deixa de ser um momento de reflexão na nossa vida. Um momento onde a gente para refletir como que foi o nosso ano, as coisas que a gente conseguiu fazer, as coisas que a gente não conseguiu fazer, às vezes as coisas também que a gente tem para o próximo ano, ou coisas pendentes que ficou do ano anterior e a gente quer passar. É um momento de reflexão. Como tem a velha frase, né? Um novo ciclo que se inicia. É um ano novo, né? O nome já diz, o novo. É algo que é desconhecido, algo novo, está na caixa ali, está zero bala, né? Como a gente fala. É um ano novo, é uma vida nova, é tudo novo. É igual a propaganda da Globo lá, né? Que falou, hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa. É um ano novo. Então, deu meia-noite, tudo muda, não é? Mas será que é mesmo? Será que realmente é assim que acontece? Deu meia-noite, tudo muda, igual Cinderela, né? Deu meia-noite no relógio, a conta bancária muda, suas roupas mudam, tudo muda. A não ser que você seja o ganhador da Mega, né? Aí acho que a coisa muda de um dia para a noite, mas se você não for, eu acredito que não é assim que acontece. Que na passagem do ano, no estalar de dedos, está tudo diferente. E para ser sincero, família, a única coisa que muda instantaneamente nesse momento é o calendário. Ele deu meia-noite, você pode olhar, passo de 2025, 2026. Ele muda. A gente não, pelo menos não automaticamente, né? Mas também tem pessoas que possa, bem no começo do ano, já estar desanimado. Às vezes, até falar, nossa, o ano nem começou, eu já estou cansado. O ano nem começou e eu já nem tenho esperança nenhuma para esse ano. O ano nem começou e eu já quero que chegue dezembro logo para ver se passa. Bem no comecinho do ano. E talvez você já tenha sido essa pessoa. Talvez você possa estar sendo essa pessoa, com esses pensamentos, esses sentimentos. E sabe, família, o ano está bem no comecinho ainda. No início do primeiro mês do ano ainda. Então tem muita coisa para se viver e acontecer ainda esse ano. Como o Caio diz, né? Tem muita água para passar embaixo dessa ponte. Tem muita coisa para acontecer. A gente não passou nem 1% do ano ainda e já podemos estar desanimados e sem esperança para esse ano. Mas o porquê que será que a gente pode estar com esse sentimento, né? Por que a gente pode não ter tanta esperança para esse ano novo? Por que a gente pode ter esse sentimento de desânimo mesmo logo agora, no comecinho? Sabe, família, é porque muitas vezes a gente quer que o ano seja novo. O ano. Mas sabe o que impede do ano realmente ser novo? É a gente ser velho. Ser as velhas atitudes. A gente ser a velha pessoa. Ser a velha criatura. Então não adianta o Robson velho no ano novo. Não adianta você, Marquinhos, Rafa, Grazi, Elis, não adianta vocês velho no novo ano. A não ser que você queira que o ano se repita, seja exatamente a mesma coisa. Aí não tem problema nenhum você ter as mesmas atitudes, você ter as mesmas desculpas, as mesmas coisas. Aí é uma escolha sua. Mas o ano ele só vai ser novo se você for novo.
se tivermos as mesmas ações, as mesmas atitudes, viver do mesmo modo, não adianta. O ano não vai ser novo. É simples assim. Amém? Faz sentido? Então não adianta a gente, nesse ano, permanecer com os mesmos velhos hábitos, com as mesmas preguiças, com os mesmos preconceitos, com as mesmas mentiras, com os mesmos pecados. E principalmente a gente não pode continuar com as mesmas desculpas de 2025. Amém. E querer que 2026 seja tudo lindo e maravilhoso. Não tem como. E sabe, família, a Bíblia, que é o nosso manual, que é o nosso guia, ela é recheada de escrituras que nos ensina que a gente deve sempre nos renovar a cada dia. Ela nos ensina que a gente tem que deixar o velho homem. Ela nos ensina que a gente sempre tem que se renovar, se revestir do novo homem, que a gente tem que produzir frutos dignos de arrependimento, para a gente não ficar presos ao passado. E eu vou ler alguma dessas escrituras aqui para nós. Quem quiser abrir, está lá em Efésios 4, 22 e 24. Eu também vou compartilhar aqui no telão, para quem quiser acompanhar. Vamos ler algumas dessas escrituras. Só são algumas, tá, família? Mas tem várias. Amém? Amém. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Mais uma escritura, está em 2 Coríntios 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Mais uma, em Lucas 3, versículo 8. Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros: nós somos descendentes de Abraão. Pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. E tem uma escritura também no Velho Testamento, em Isaías 43, 18 e 19, que diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Amém. Só daí. Então, família, todas essas escrituras que a gente leu, ela nos ensina sobre como devemos andar, né, depois que aceitamos Cristo como nosso Salvador. Mas a gente também pode aplicar esses princípios na nossa vida nesse ano de 2026. A gente pode aplicar alguns princípios para a gente poder ter um ano melhor do que 2025. A gente precisa deixar o velho homem para trás, como diz em Efésios. A gente precisa se arrepender e dar frutos de arrependimento na nossa vida para esse ano. Por exemplo, se eu não estudei como eu deveria, né, na faculdade no ano passado, esse ano eu vou me arrepender e vou estudar com qualidade, vou dar o meu melhor nessa área. Se eu não me cuidei como eu deveria no ano passado, esse ano eu vou me arrepender e vou procurar me cuidar melhor. Se eu fui negligente com a minha saúde mental, com os meus tempos com Deus, com os tempos com os irmãos, eu vou me arrepender, buscar ajuda também nessas áreas e vou dar frutos que mostrem que eu estou arrependido nessas áreas. Então devemos dar frutos dignos de arrependimento. E uma coisa também que fala aqui em Isaías, né? Ele fala sobre não vivermos no passado. E em Coríntios Paulo confirma isso também. E uma coisa interessante, família, é que quando ambos, né, tanto Paulo quanto Isaías falam esses textos, eles não deixam claro sobre ser momentos bons ou ser momentos ruins do passado. Eles apenas falam: não vivam no passado. Ponto. Ou seja, se o ano de 2025 não foi um ano
muito bom para você, talvez tenha sido um ano bem desafiante, você enfrentou muitas lutas, muitos problemas, também teve muitos aprendizados, amém. Mas não fique vivendo isso, não fique preso a esses momentos desafiantes que você teve. Esteja focado no hoje, no agora. E esteja focado em como você pode fazer diferente hoje. Mas se você teve um ano de 2025 assim que foi top, foi tudo lindo, maravilhoso, tudo deu certo, amém também, mas não fique preso a isso, não fique preso ao passado. Tem um porquê de ter essas passagens, tanto no velho quanto no novo, nos alertando sobre o perigo de estarmos presos ao passado. E uma pergunta para a gente refletir: você tem a tendência de viver mais no passado ou no futuro? Onde está a maior parte do tempo na sua cabeça? Está nas coisas do passado ou na do futuro? Porque as lembranças do passado, elas servem como referências para nós hoje. E até como recordações, né? Recordações boas, recordações carinhosas que a gente teve, momentos bons que a gente teve, mas a gente não pode se prender a esses momentos e nem também ficar se martirizando pelos momentos ruins que a gente teve. Cada fase da nossa vida, ela teve algo para oferecer, ela teve um aprendizado, ela teve um ensinamento, tanto os ruins quanto os bons. Então a gente precisa ter o equilíbrio. A gente tem que ter o equilíbrio para a gente não ficar presos ao passado, mas também não ficar ansiosos pelo futuro, que é o desconhecido ainda. Senão a gente pode acabar se deparando com dois cenários na nossa vida. E um cenário que a gente pode se deparar é o cenário de quem é apegado ao passado. Pessoas que ficam remoendo muito o passado, ficam presos ao passado. E de acordo com a psicologia, é uma fixação em eventos e sentimentos passados, impedindo a pessoa de viver o presente momento, que é o hoje. E impede a pessoa de construir um futuro. E muitas vezes por medo, inseguranças, traumas e traumas não resolvidos. Isso pode se manifestar como estagnação, depressão e isolamento. Mas pode ser superado através de terapia semanal ou quinzenal e através de Jesus Cristo, uma vez ao dia ou 3 vezes ao dia, para quem conseguir, é melhor ainda. Mas também tem um cenário de quem vive apegado ao futuro, que de acordo com a psicologia, descreve a ansiedade, o medo ou a preocupação excessiva com o que pode acontecer, gerada pela incerteza e pela tentativa de controlar o desconhecido, levando a fuga ao presente momento. E impede a pessoa de viver plenamente o agora, diferente do apego ao passado, que se fixa no que já foi, mas ambos negligenciam o momento atual. Então, família, os dois cenários, eles afetam o aqui e o agora, que a gente chama de hoje. Se você ficar preso no ontem, isso afeta o seu hoje, que é o agora. Se eu fico preso no futuro, isso afeta o meu hoje, que é o agora. E Jesus, ele fala algo sobre isso, que nos ajuda tanto a lidar com essas questões de passado, futuro, mas também nos dá um direcionamento de como a gente pode viver esse ano de 2026. Meio que ele mata... Não, 2 coelhos não. Ele mata 2 escorpiões com uma chinelada só. Amém. Amém, Marcos? Amém. Fica lá, vamos ler lá em Mateus 6, 33 e 34. Olha o conselho que Jesus ele dá para nós sobre essas coisas. Ele diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia os seus próprios problemas. Ou em algumas traduções, cada dia seu próprio mal. Então, família, o que te impede de viver essa escritura na prática hoje?
O que te impede de viver? Será que são as coisas do seu passado? Será que são as coisas que estão no futuro que você ainda nem sabe como que vai ser? Você tem apenas especulações, você tem apenas algumas suposições do futuro com base na sua condição hoje. Mas não quer dizer que vai ser exatamente assim. Então é o desconhecido. Então o que te impede de viver o hoje como Jesus ele aconselha aqui na prática? Porque o segredo está aqui. É viver o hoje. É dar o nosso melhor hoje. É buscar em primeiro lugar o reino hoje. E as demais coisas, elas vão ser acrescentadas. Ah, Robinho, será que vai ser acrescentada mesmo? Se tivesse sido eu que tivesse dito essas palavras, provavelmente, talvez não aconteceria dessa forma. Mas como foi Jesus que falou, vocês podem confiar que a fonte é boa. Eu conheço ele, é meu irmão mais velho, e quando ele fala, o trem acontece. E eu gostaria até de abrir um parênteses e contar um testemunho pessoal sobre essa escritura, né? Eu acho que a maioria aqui, ou se não todos, sabem que a minha avó que mora comigo, ela é acamada, né? Ela tem uma saúde bem debilitada. E há um ano e meio atrás, mais ou menos, isso estava gerando muitas preocupações, tanto para mim quanto para minha mãe. De como que iria ser, como que vai ser futuramente, será que ela melhora, será que ela piora, como que a gente vai fazer, alimentar, dar banho. A gente tinha muitas preocupações com o futuro, com as suposições que a gente tinha no futuro. Então isso, né, acaba tirando sono, isso é preocupante. E eu conversando com uma irmã, ela me deu o seguinte conselho. Ela leu essa escritura que Jesus falou, e ela falou como ela estava colocando em prática na vida dela, porque ela também tinha uma situação de saúde na família dela. Então ela falou assim: como que você pode pôr essa escritura em prática hoje na situação da sua avó? O que você pode fazer por ela hoje, tanto na parte física, emocional, espiritual? Então eu fiquei pensando, né? O que eu posso fazer hoje? Bom, hoje o físico eu posso trocar ela, posso dar banho, posso preparar uma refeição. Espiritual, né? Eu posso estar orando por ela, né? Emocional, posso estar ali tendo tempo com ela, dar umas risadas, conversar. E depois que eu terminar de fazer isso, você descansa e amém, porque o que você podia fazer hoje, você fez. Agora amanhã é outra história. Chega no outro dia, Robson, o que você pode fazer hoje por sua avó? Eu estava um dia mais tranquilo. Eu falei assim: hoje está de boa, hoje eu acho que eu só preciso orar mesmo por ela. Aí ela falou: você orou? Não, ainda não. Eu falei assim: então ore por ela. Depois que você orar, descansa, porque tudo que você podia fazer hoje, você fez. Amanhã é outra história. Então é isso que tanto eu quanto minha mãe a gente tem tentado aplicar na situação da minha avó. Fechando parênteses, falando sobre Jesus e sobre essa escritura, os relatos que a gente tem sobre Jesus na Bíblia é da sua vida adulta, né? Dos seus 30 anos ali para frente. Então ele teve 30 anos para trás, né? Ele viveu coisas 30 anos para trás. Ou seja, ele teve um passado, tanto aqui na Terra quanto passado eterno, que ele já viu muita coisa, viu a queda de Satanás, viu tudo sendo criado. Então ele teve um baita passado. Mas ele também teve os momentos desafiantes. Também não foi fácil ver a humanidade caminhando para o lado ruim. Talvez aqui na Terra também ele possa ter tido algum momento desafiante antes de iniciar seu ministério. Mas um negócio que você vê em Jesus, ele não fica falando do passado dele. Ele não fica remoendo o passado dele. O que a gente vê? É Jesus sempre vivendo cada momento do seu dia. Cada dia ele está fazendo uma coisa, cada dia ele está amando alguém, cada dia ele está buscando se aproximar mais de Deus. Mesmo ele tendo um plano no futuro também, um plano grandioso e difícil que só ele poderia fazer. Ou seja, ele tinha um passado e ele tinha um plano para o futuro também. Mas ele foi vivendo um dia de cada vez, sendo obediente, amando as pessoas, cumprindo cada passo que precisava ser cumprido para o plano de salvação. E aí chegou o grande dia, né?
E mesmo não sendo fácil para ele, ele foi lá e cumpriu o que tinha que cumprir. Ele morreu por nós na cruz para nos salvar, para nos dar um novo na nossa vida. E o nosso ano, família, precisa ser assim, como Jesus viveu. A gente tem que traçar um plano, a gente precisa ter um plano para esse ano. Mas a gente precisa focar no hoje e no agora. A gente precisa ir executando aos poucos essas coisas. Porque quando a gente chegar no final do ano, em dezembro, a gente já vai ver que já mudou muita coisa. Mesmo que a gente foi fazendo aos pouquinhos hoje, um pouquinho amanhã, chegar lá a gente falou, nossa, olha o tanto de coisa que eu consegui fazer. Não é garantia que você consiga fazer tudo o que você se programou, mas eu acredito que se você tiver o foco e fazer pouquinho em pouquinho, uma boa parte da sua lista você vai fazer. E eu sei que também tem muitas pessoas que esperam janeiro, né, esperam essa virada também para começar a traçar um plano, a começar a fazer alguma coisa. Eu fiz isso, né, esperei janeiro começar para poder se mexer. Mas a verdade é que qualquer dia serve para você dar o primeiro passo. Amém. Alguém aqui lembra o dia exatamente que você começou a andar? Que você levantou e falou, não, hoje eu vou sair do berço, vou pôr meu pé no chão, eu vou lá na cozinha onde está minha mãe. Alguém lembra? Esse é demais, né? E o dia que você aprendeu a ler? Sei lá, se foi numa terça-feira, umas 10 da manhã, você falou, pô, esse dia aí foi o dia que eu aprendi a ler. Simplesmente a gente começou de algum ponto. A gente foi dando pequenos passos, a gente foi indo aos pouquinhos, dia após dia. E aí quando a gente se deu conta, a gente já estava falando, a gente já estava andando, a gente já estava lendo, a gente estava sendo bom em alguma coisa, a gente já estava sendo especialista em alguma área. E um dia você começou a estudar a Bíblia também. Talvez estudou só por um mês, outros estudaram por anos, mas o importante é que hoje você é um discípulo. Você começou de algum ponto. Eu não lembro o dia que eu comecei a estudar a Bíblia, eu lembro que eu comecei, mas um dia eu não lembro. Mas o importante é que a gente conseguiu e somos um discípulo. E é um convite também para você que quer se tornar um discípulo. Hoje pode ser o dia que você pode começar e dar o primeiro passo. Começar a estudar a Bíblia, começar a entender o que Jesus fez por você. Começar a entender qual é essa mudança que Cristo tem para a sua vida. Então, se você começar hoje, você já vai estar muito mais avançado do que se você começasse amanhã. Então, aceite Jesus, aceite Cristo na sua vida e experimente o novo que Ele tem para você. Amém? Tem uma coisa que a minha terapeuta fala, Cláudia, ou como a Pri fala, Santa Cláudia, ela fala muito sobre micro-hábitos, né? Sobre que foco não é fazer tudo de uma vez, é você escolher uma coisa e fazer um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã e um pouquinho depois, né? Que aí no montante você vai ver que você já fez muita coisa. E que quando você se concentra no que realmente importa, mesmo que sejam micro-ações todos os dias, o próximo ano ele não começa do zero, ele começa do seu avanço. Porque foco não é força, foco é direção. Então você foca em algo e vai fazendo uns pouquinhos, de pouquinho em pouquinho. É igual academia. Ah, não consegui todo dia? Consegui uma vez na semana? Vai uma vez na semana. Tem gente que nem vai. Mas vai pelo menos uma vez. Quando você se vê, você já está fazendo duas. Ah, não gosto de academia. Ah, vai fazer uma luta, vai caminhar. Melhora a alimentação. Ah, eu falei. Tá bom, mas amanhã você tenta fazer de novo. E perseverar, família. E tem algumas coisas aqui que eu separei que pode ajudar a gente a aplicar essas coisas que a gente viu aqui. Que a primeira é refletir, né? Quais hábitos, pensamentos ou áreas da sua vida precisam mudar em 2026. Reflitam nisso, pensem. Pare um momento para vocês refletir qual áreas da sua vida precisam mudar. E às vezes quando eu falo áreas da nossa vida, nem sempre talvez é coisas assim grandiosas, que fala, nossa, eu preciso comprar logo uma casa. São pequenas coisas, às vezes é o seu interior, às vezes, eu preciso mudar a forma que eu estou vivendo, a forma que eu estou fazendo meus tempos, não está sendo de qualidade, preciso orar mais, preciso jejuar mais. Quais áreas da sua vida você precisa mudar?
Segunda coisa, decidir. É você assumir um compromisso de romper com o que te prende ao passado ou as ansiedades pelo futuro. É você tomar essa decisão. Você sabe do seu passado, você já viveu. Do futuro você não sabe, você especula. Mas você não pode ficar preso a essas coisas, porque isso prejudica o seu agora. E Jesus pediu para a gente viver o hoje. Só que essas duas coisas podem prejudicar o conselho que Jesus deu para nós. Terceira coisa, transformar. Então é o momento de você mudar a sua mentalidade. É construir novos hábitos para um novo ano, primeiramente com Deus. Por nossas forças é difícil, família, mudar a mente, mudar o nosso coração. É por isso que a gente tem Jesus. Ele muda os nossos corações. Ele pode mudar. Se Ele muda nossos corações, então isso muda tudo. Porque a mudança vem primeiro de dentro. E aí automaticamente o exterior vai sendo mudado aos poucos. Amém? Amém. E algo para a gente refletir também, né, nessa foto tem ali o passado, presente e futuro. Oh, yesterday, tomorrow. Se o pai do Malik tivesse aí. Então, família, quantas vidas a gente tem aqui na Terra? Alguém tem um palpite? Quem é bom de matemática aí? Uma? Boa, Léo, acertou. A gente tem uma vida aqui na Terra. Como diz o ditado, né? Só se vive uma vez. A gente não é gato que tem 7. Então, se a gente só pode viver uma vez, a gente tem que viver bem essa vida. Tem que saber aonde a gente está vivendo. E todos os dias, quando a gente acorda, quando Deus permite a gente acordar, a gente tem 3 lugares onde a gente pode estar vivendo a nossa vida. Que é ou passado, ou presente, ou futuro. Então, onde que você está vivendo a maior parte do seu tempo? Onde que estão os seus pensamentos ao longo do seu dia? Se tivesse ali um gráfico ali, quanto tempo você gastou no passado, no futuro, no presente? Se o presente não for o maior de todos, tem coisa errada. Vai ter momentos que a gente vai voltar no passado, vai ter momentos que a gente vai ter um pouquinho de ansiedade pelo futuro. Mas essa balança, o presente tem que ser o maior de todos. A gente tem que estar focado no hoje. Faz sentido? E se for para dar um conselho sobre isso, em qual a gente precisa viver, o conselho que eu dou é o mesmo que Jesus deu. Viva o hoje. O amanhã pertence a Deus. O amanhã é um mistério. Né? Tem uma frase também que eu gosto no filme do Kung Fu Panda, que o mestre do Kung Fu Panda fala para ele, né? Ele fala assim, né? Não, na verdade, o mestre do Kung Fu Panda fala para o mestre do Kung Fu Panda. Ele diz assim, né? O ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva. Por isso que ele se chama presente. Então, se Deus permitiu você acordar hoje, desfrute desse presente com sabedoria. Desfrute dessa dádiva com sabedoria. Amém? Tem algumas considerações finais aqui que eu quero deixar para ajudar a gente a fixar também o que a gente falou, né? Primeira coisa, né? O calendário muda. Você não. Pelo menos não automaticamente. Né? O ano vira, mas a transformação depende da sua decisão de mudar o coração, a mente e os comportamentos. Segunda coisa, foco no interior. Não é no interior de São Paulo, Ribeirão Preto, é o seu interior. A verdadeira novidade começa dentro, quando tem renovação da nossa fé, da nossa mentalidade, da nossa obediência e da nossa sensibilidade a Deus. E não apenas com as coisas externas, com as mudanças externas que a gente precisa mudar. Terceira coisa, desapego do passado. É preciso largar, família, os maus hábitos que a gente tinha em 2025, os velhos hábitos, decisões adiadas, coisas que estão desajustadas, que precisam ser ajustadas. A gente precisa fazer um limpa nas coisas ruins do passado para a gente poder dar espaço e dar o espaço para o ano novo que Deus tem para nós. É como se a gente tivesse um HD
com pouca memória e a gente precisa eliminar algumas coisas para poder colocar mais coisas. E essas coisas novas são as coisas de Deus, amém? Amém. E por último, e não menos importante, oração. Orar mais ação. Não é esperar que o ano milagre aconteça assim na virada do ano, mas é você tomar a iniciativa e fazer diferente esse ano. É você deixar que Jesus ele seja o protagonista do seu ano e você ir reagindo às coisas que Jesus vai te ensinando e que Ele vai te instruindo, e não você ir reagindo às circunstâncias. Eu vou ir dançando conforme a música, como era o meu plano no ano passado para esse. Do jeito que for indo, a gente vai vendo aí o que vai dar. E não é assim. E tem mais uma escritura que eu gostaria de ler, que está em Efésios 5, do versículo 15 e 16. Que diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então essa escritura ela fala para a gente não viver de qualquer jeito. Se a gente viver de qualquer jeito, a gente vai estar sendo insensato. Mas se a gente aproveitar ao máximo cada oportunidade, a Bíblia fala que a gente vai ser sábio, porque os dias são maus. Então o ano de 2026 não é apenas uma mudança no calendário, família, mas é uma oportunidade para a gente viver o novo de Deus. É deixar para trás o velho homem e avançar para o que Deus preparou. Mas lembre-se, o ano novo requer um coração e uma mente renovada. Mais do que planejamentos, é você buscar alinhar os seus planos com os planos de Deus. Amém? Então, família, busquem hoje, em primeiro lugar, o reino de Deus, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Vocês só precisam ter coragem, porque abençoado vocês já é. Amém? Vou fazer uma oração, família. Senhor Deus, querido Pai, amado Mestre Jesus, muito obrigado, Pai, por esta mensagem. Que o Senhor possa nos ajudar nesse ano, nesse comecinho do ano, Deus. Eu não sei se tem pessoas já desanimadas com esse ano, pessoas que não têm esperança pela mudança nesse ano, mas eu peço que o Teu Espírito Santo, Pai, trabalhe no coração, na mente dessas pessoas, trabalhe no coração de nós todos, Pai, para que a gente possa ter um foco, principalmente no Senhor, e um foco no que a gente precisa fazer para crescer cada vez mais esse ano, Deus. Que esse ano a gente possa estar mais próximo de Ti, que esse ano, Pai, seja tudo bom para nós, de acordo com a Tua vontade, Pai. Que o Seu bom seja o bom na nossa vida, Deus, e não as coisas que a gente acha que vai ser bom para nós, Pai. Pois eu entrego a vida de cada um aqui, de cada um que está assistindo, nas Tuas preciosas mãos, e que o Senhor abençoe esse ano de 2026. Em nome do Teu Filho Jesus, que eu oro e agradeço. Amém.